Chegamos assim ao simbolismo da chuva. A chuva torrencial mais famosa, da qual quase todos ouvimos falar, é o grande dilúvio descrito na Bíblia. Provocado pela ira de Deus que queria destruir a humanidade. Se alguém sonha com enchente, pode-se inicialmente concluir que Deus está zangado. Mas o que isso significa em termos psicológicos? O que acontece se alguém sonha que Deus está zangado? Primeiro, a imagem de Deus denominamos si mesmo. Aí pode ter algum confronto. A imago Dei e o self e o si mesmo não são, agora eu estou falando, não são em absoluto a mesma coisa, mas o self pode se apresentar, aparecer como essa imago Dei, como a imagem de Deus. Eu diria que todo inconsciente coletivo está agitado, que há desarmonia no comportamento consciente do coletivo e o inconsciente está passando, e o inconsciente está pensando em destruição. Essa é a nossa situação agora. O inconsciente brinca com a ideia de destruir-nos. E é por isso, por exemplo, quando analisamos muitas pessoas, entramos em contato com uma quantidade enorme de sonhos terríveis, destrutivos, explosões de bomba, fim do mundo. Então todos esses sonhos têm sentido arquetípico, assim, tem uma rebelia do inconsciente, tem um conflito entre a atitude consciente e a atitude do inconsciente. Então quando os nossos pacientes trazem sonhos destrutivos, bombas, fim do mundo, fogo, desmoronando, tá mostrando esse conflito, assim, como se a deidade interna dele não estivesse de acordo com as atitudes que estavam sendo tomadas. Do self que foi ignorada, que não foi vista, que foi, isso aí não é nada, vamos passar por cima disso, e esse inconsciente pode se rebelar contra o ego, se tornando ameaçador. A relação saudável entre consciente e inconsciente, ela é dialética, ela é harmônica. O inconsciente não tá para destruir, engolir o pobre ego, porque o ego é fruto dele. Qual pai que quer o mal do seu filho, né? Normalmente, claro que a gente pode aprofundar e pensar nas instâncias, na dualidade do self, né? Que o self talvez não seja bondade pura, amor puro, ou esse amor possa se traduzir de muitas formas, né? Então, traduzindo essa ideia em linguagem moderna, isso significa que os judeus não acompanharam as tendências significativas do inconsciente. Eles não seguiram as energias do inconsciente coletivo. Então, eles pecaram contra o inconsciente. Por isso, foram por ele inundados. Se você peca contra o inconsciente, ele se apossa de você. Aí é questão de força, né? De quem é maior e quem veio primeiro, né? A gente sabe na psicologia analítica que a consciência, ela é oriunda do inconsciente. Aquilo que é inconsciente é sempre maior. E tem essa capacidade de nos engolir. À medida que a gente se concilia com esse aspecto e vai criando suporte para mediação com esse conteúdo, a tendência é ele não nos engolir, certo? E a gente não criar essa neurose de não dar conta de viver fugindo do destino. Sonhar com uma inundação significa que a pessoa cairá numa depressão ou ficará desorientada, significa um afogamento. Ou ainda que ficará possuída, que sofrerá uma obsessão ideológica. Qualquer ismo, sei lá, a gente pensa bolsonarismo, lulismo, ou comunismo, ou nazismo, certo? Ela é tomada por uma identidade ideológica e passa a atuar ali em prol de uma verdade coletiva. Sucumbe um pouco. É tomada por algo que
que é coletivo, né? Isso também é um afogamento. Khomeini era um homem afogado, um homem com a cabeça debaixo d'água. Eu quis mostrar antes o lado negativo da chuva, mas esse fenômeno da natureza comporta também associações positivas, consubstanciadas na ideia da solútil, de fertilização. Então, quando a gente vai para a alquimia, a gente tem essa metáfora dos processos psíquicos que o Jung fez através da alquimia. A gente pensa a importância de dissolver, de desmanchar uma ideia, que seria essa solútil, de destruir uma convicção, de sair dela, de ver para além dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dissolver tudo. A algum momento a gente precisa coagular, precisa trazer algo concreto, precisa concretizar, nem que seja para desmanchar depois e falar, não, agora não é mais isso. Vamos reescrever, vamos refazer. Então, é um processo alquímico que se dá, e a gente também tem esse suporte para aguentar uma solútil. Porque pensa, quando a gente está produzindo algo e a gente está gostando muito desse algo, alguém vem e fala, nossa, que horror, credo, nada a ver. Só você pensa assim. Isso pode destruir a pessoa, dependendo do suporte que ela tem para lidar com isso, ou se ela persistir naquilo e dissolver em partes, não em prol, porque ela não precisa levar tão em conta a opinião do outro, né? Ela pode estar convicta na ideia dela e solutear, assim, dissolver o que lhe faz sentido, para que então ela possa expressar no mundo, coagular algo que também faça sentido para ela, não só para esse outro. A chuva representa, então, a fertilidade, como o Nilo, o rio Nilo, no Egito, que inunda todos os anos suas margens e assim produz colheitas abundantes. Os gregos interpretavam a chuva como um abraço amoroso entre Zeus, do céu, certo, e Deméter, da terra, entre o deus do céu e a terra, uma união de opostos. No I Ching, por exemplo, temos muitos oráculos que dizem: quando a chuva cai, boa fortuna. Assim, literalmente, quando a chuva cai, há uma solução. Solução no jogo das palavras, solução alquímica, a diluição, que é também a solução de um problema, a fusão dos opostos, que se calcificam e que criam tensão. É a liberação de uma tensão. É por isso que nos sentimos tão bem depois de um temporal. Quando fazemos uma caminhada, depois de uma boa chuva, sentimos-nos fisicamente aliviados. Antes de uma chuva forte, estamos nervosos. O cachorro corre irrequieto, sentimos dor de cabeça e assim por diante. Depois da chuva, saímos para o sol, parece que tudo renasce. Então a chuva traz esse sentido também de renovação. Nós temos essas sensações e toda a área tocada pela chuva parece renascer. A tempestade da nossa história tem raios e trovões, o que significa uma liberação de tensão ainda maior. Os opostos se unem, criam uma solução e a tensão se dissolve. Eu pensei agora nas pessoas que têm muito medo de raios e trovões ou de chuvas fortes. A representação, como esse inconsciente se projeta também nessas imagens. A minha sogra tem esse medo horroroso. E acho que tem um cunhado que trouxe isso para ele também. Até debaixo da cama, acho que ele esconde. E é saudável ter um certo medo, não um medo doentio. Sim.
Porque é o inconsciente, é o desconhecido, né? Que está se expressando. Verdade. Ver um clarão de luz significa ter uma percepção intuitiva, que pode relacionar-se com toda a estrutura do universo ou com a estrutura da divindade. Num lampejo vemos tudo. Aquela noite escura e daí vem aquele clarão, né? Jacob Boehme teve uma experiência luminosa assim. Ele precisou de vários anos para registrar em suas obras o que ele realmente viu, condensando num instante, num vislumbre.